Vamos à nossa primeira rodada de análise, o problema está dado. Thaís, quais são as causas que você apurou da exoneração de um ministro considerado uma figura técnica, comparável à da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com um perfil discreto, afastado das paixões e das brigas políticas e que vinha fazendo um trabalho, pode-se dizer, que estava fora dos holofotes tipo briga? Boa noite, William. O WW nos dá essa oportunidade de ser bastante claro sobre o nosso dia de apuração. E eu confesso que hoje foi um dia bastante difícil para tentar entender exatamente qual foi a motivação dessa demissão. Várias ligações, várias desligadas na cara, várias não respostas, mas agora... Peraí, isso aí já diz muito. Exato. Você pode dizer quem bateu o telefone na sua cara, Thaís, que coisa mais deselegante. Mas agora à noite, quase entrando aqui no WW, eu consegui ter uma pista do que pode ter sido, talvez, a gota d'água. E pelo que entendi, a privatização da Eletrobras pesou muito nesse processo. E especificamente como? Havia uma certa percepção de que Bento Albuquerque não estaria tão empenhado assim nessa agenda. E aí, uma das fontes me citou um episódio específico que pode clarear mais esse quadro. Naquela semana em que o Tribunal de Contas da União decidiu adiar o julgamento com a vista do ministro Vital do Rego, onde estava Bento Albuquerque? Na Índia. E ali ficou bastante claro um certo desdém. Foi essa palavra que eu ouvi. E que pode, de fato, ter sido uma gota d'água. É claro que todo mundo... Thaís, com todo o meu pedido de desculpa, a qualidade das fontes que você usa como jornalista profissional, aplicada, ética e responsável como você é, essa informação é simplesmente, como se diz em bom português, sacanagem. O ministro estava na Índia cuidando de subsídio de açúcar contra o etanol e o açúcar brasileiro. Essa era a missão dele. Defender um ponto importantíssimo da exportação de commodities brasileiras e dos seus preços internacionais. Ele poderia peça a sua fonte para ela refletir um pouquinho sobre o que ela diz de vez em quando para jornalistas. Total, ele poderia estar numa agenda importante lá, mas não havia uma percepção aqui no Brasil de que ele estivesse empenhado na privatização da Eletrobras. Raquel e as fontes da Raquel. Eu tenho uma apuração um pouco diferente da Thaís. A gota d'água foi o reajuste do preço do diesel. O ministro Bento Albuquerque já vinha com uma relação mais desgastada com o presidente Jair Bolsonaro, desde a confusão ali do Rodolfo Landim, Adriano Pires. Veio o reajuste do preço do diesel, junto com o anúncio de um lucro recorde de dividendos. O presidente Jair Bolsonaro ficou muito irritado, porque Jair Bolsonaro, como você disse no Abre, ele quer uma solução para um problema: o reajuste do preço dos combustíveis e seu impacto na eleição. E Bento Albuquerque não conseguiu entregar essa resposta, porque é uma resposta que ninguém tem. Nesse cenário, havia um embate entre o ministro Bento Albuquerque e o ministro Paulo Guedes. Esse embate já não é de hoje, vem ali da troca quando Guedes perde o comando da Petrobras com a saída de Castelo Branco, a entrada do general Joaquim Silva e Luna. Eles divergiram também sobre os subsídios para os caminhoneiros, para o botijão de gás. A informação que eu tenho é que Guedes aproveita este momento de mais fragilidade do ministro para emplacar o seu sucessor, no caso, o economista Adolfo Saxida. Desculpa interromper aqui, porque nós vamos, na sequência, estamos dividindo essa análise em dois pontos bem claros. Um, o que aconteceu, vamos entender o que aconteceu, porque isso é expressivo do ponto de vista da política brasileira. E vamos ver o que vai acontecer. Então, só vou pedir um minutinho, um segundinho de paciência que a gente entra nesse aspecto que você já levantou, Raquel. Caio, o que o Palácio te disse dessa exoneração consensual, por motivos pessoais, tomada de comum acordo, segundo as palavras oficiais? Vamos lá, Vá. Primeiro, eu sou solidário a Thaís também, a dificuldade da apuração ao longo do dia. Estou nessa toada aí, acho que todos nós, desde as 7 da manhã hoje. O que o Palácio do Planalto mesmo me disse, bate mais ali com a apuração também
da Raquel Landim, a gente vem, a equipe da CNN, apurando tudo isso desde cedo hoje. O que acontece? O que eu ouvi? Primeiro, sim, alta do diesel, mas eu ouvi um segundo argumento também um pouco mais político, de que o presidente Jair Bolsonaro teria sentido a falta de envolvimento do ministro Bento nessa questão toda da política de preço e do preço do combustível, de não dar a cara, né? De não dar a cara a bater, de nas grandes crises, como a crise do Rodolfo Landim, aqui a crise do Adriano Pires, na substituição da Petrobras, ele não ter se exposto muito, como o presidente Jair Bolsonaro se expõe, claro, é candidato à reeleição. Isso eu ouvi, e a segunda questão que eu ouvi é que o presidente Jair Bolsonaro queria uma solução distinta da que o Bento vinha apresentando para a solução, que era subsídio, né? Subsidiar o auxílio caminhoneiro, política pública, e não alterar a política de preço. Só concluir, acho que a gente vai chegar nisso, Vac, essa questão dos players, né? Do Paulo Guedes conseguir... o presidente Jair Bolsonaro tomou uma decisão em 48 horas que, de certa maneira, tira um militar de uma área que os militares dominam neste governo, que é a área energética. Itaipu foi o Bento que indicou, Petrobras foi o Bento que indicou, mas quando envolve eleição, ele vai lá, ouve o Paulo Guedes, e uma decisão rápida que o Centrão sequer participou, blinda o Centrão de avançar sobre essa área que é bilionária. Ponto nesse sentido, olhando tabuleiros e olhando xadrez para o Paulo Guedes na solução que se deu. Eu vou meter minha colher nessa conversa, mas eu quero primeiro que a Raquel fale. Deixa eu só completar o Caio. Tem 3 maneiras do presidente Jair Bolsonaro tentar conter o preço dos combustíveis. Um, intervir direto na Petrobras, isso ele não quer porque igualaria ele ao ex-presidente Lula. 2, fazer o fundo, que era o que vinha sendo defendido pelo ministro Bento Albuquerque, pelo general Joaquim Silva e Luna. O ministro Paulo Guedes era contra e convenceu o presidente Jair Bolsonaro de que não é possível fazer isso por conta da lei eleitoral. E aí, qual seria a terceira saída? O que as fontes dizem é que Paulo Guedes está conseguindo convencer o presidente que a terceira saída seria um enfrentamento com a Petrobras. Você fala em privatizar a Petrobras, você ataca a Petrobras, você eventualmente coloca o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, para ir para cima da Petrobras, acusar ela de monopolista no setor de refino de petróleo. Você transforma a Petrobras politicamente na vilã e não o presidente Jair Bolsonaro. De novo, data vênia, estou pegando aqui, está parecendo STF. Com todo o respeito, Raquel, eu acho que há um problema mais abrangente a todos esses, que é a cabeça do Bolsonaro. Bolsonaro entende perfeitamente que diesel é uma commodity. Isso foi explicado para ele pelo Bento Albuquerque, por todos os atores nesse setor, pelos militares, não militares, funcionários da Petrobras. Até que o relato do nosso repórter Leandro Magalhães há pouco, que conversou com o Bolsonaro, traz esse detalhe fatal. O ministro se deixou contaminar pelos funcionários da Petrobras, que deixam muito claro, são profissionais. Diesel é uma commodity internacional. Os fatores que determinam o preço do diesel são fatores de abrangência global, planetária, que escapam ao controle de qualquer governo, além disso, né? Que escapam ao controle de qualquer governo. Mas aí é como se o Bolsonaro fosse querer suspender a lei da gravidade. Não importa se existe uma lei que se aplica fora do controle dele. Eu quero minha reeleição. Se esse ministro não se empenhou como eu queria pela reeleição, tchau para o ministro.